Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Vivemos o quarto domingo do tempo da Quaresma, domingo letare, domingo da alegria. Eis que o Senhor passa em nossa vida, nos chama à conversão, nos exorta a continuar nosso tempo de conversão, de penitência, de oração, de jejum, de abstinência, e dizendo, eis que já se vislumbra no horizonte a Páscoa. Tempo de renovação da nossa vida, de nós verbalizarmos e celebrarmos a nossa renovação da vida batismal. Portanto, nessa nossa caminhada quaresmal, que também engloba a campanha da fraternidade sobre a juventude, nós que vivemos a campanha da fraternidade, recordando aspectos sociais com relação à juventude em nosso país, e lembramos que tudo isso nos prepara para a nossa grande jornada mundial da juventude, queremos viver intensamente como tempo de oração, de peregrinação, de experiência de Deus com os jovens de todas as nacionalidades, etnias, que vêm dos diversos países que estão pelo mundo afora, partilhar conosco a sua alegria de poder olhar para o mundo com esperança, com confiança de quem encontrou em Jesus Cristo a vida. A campanha da fraternidade esse ano acontece justamente porque nós temos em nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude, que marca aqui o nosso país, que toda a América Latina recebe pela segunda vez uma Jornada Mundial da Juventude, para a qual todos nós, povo de Deus, somos chamados a estar preparados e preparando, e também as pessoas de boa vontade que têm no jovem sua confiança e, ao mesmo tempo, sabe investir na juventude, sabe confiar na juventude. Porque teremos aqui jovens de todas as nações, etnias, todas as realidades e com as suas opiniões também, que dentro desse clima que queremos viver de liberdade e de opção, de poder também manifestar suas opções para que esse mundo viva uma vida onde as pessoas se realizem plenamente no seu interior, encontrem razão da sua própria existência, tanto para esse mundo, como também para a eternidade, para a vida eterna. E quanto mais vivendo para Deus, melhor vivendo nesse mundo. Nesse domingo letare, meus irmãos e irmãs, nós temos a palavra de Deus, começando pelo Evangelho, com a reflexão de Lucas 15. Lucas 15 é quase que como ser colocado como o coração do Evangelho de Lucas, desse ano C que nós vivemos, da liturgia dominical, em que coloca, falando do Pai misericordioso. Começa com um questionamento e depois Cristo conta 3 parábolas, das quais uma delas é lida nesse domingo. Justamente começa dizendo o seguinte, que os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. As pessoas que necessitam, que estão desesperadas, que estão no pecado, que estão com seus erros, querem escutar uma palavra de salvação, de libertação. Mas quando se aproximam, ainda estão naquela vida. E por isso mesmo tem que escutar uma palavra que os liberte e que os torne novos. E aí, então, justamente, meus irmãos e irmãs, os fariseus, que se achavam que eram perfeitos, que não tinham nenhum erro, que viam tudo muito bem, e o mestre das leis, o mestre da lei, que conhecia todos os textos, então criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aliás, meus irmãos, essa questão toda nós vamos ter sempre na história e na igreja. Entre as heresias que aconteceram na história da igreja, apareceram muitas vezes essa questão de só aceitar aqueles que não tinham nenhum problema, se é que alguém pudesse dizer que não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade, e os puristas, aqueles todos assim que não tinham que dizer que viviam tudo perfeitamente. A igreja é sinal, sacramento universal da salvação.
chamada a ter essa mesma missão de Jesus, de acolher a todos e a todos anunciar uma boa notícia, que leve a pessoa a se entusiasmar por uma nova vida, por um coração novo, de tal maneira que deixe a vida velha e caminhe numa vida nova. A liturgia se desenvolve muito nesse aspecto hoje, nesse domingo, de olhar justamente essa boa notícia que o Senhor nos dá a todos nós. E quem de nós pode tirar a primeira pedra? Quem não tem pecado, né? E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver nessa alegria de estar com o Senhor. No final do Evangelho desse domingo, fala justamente desse aspecto, né? Quando, na parábola que Jesus conta, né, justamente do Pai misericordioso com relação aos dois filhos, né, ele vai lembrar para o filho mais velho, né, que ficou em casa e que estava muito bem, que é justamente a crítica inicial do Evangelho. Os fariseus criticavam Jesus porque estava aceitando os pecadores e comendo com eles à mesa. Falou: você, meu filho, está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Quer dizer, você está sempre aqui, vivendo comigo. Por que você não se alegra também? Por que você não vive também a alegria dessa vida nova? E esse teu irmão, que você está criticando porque foi recebido, não é? Ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Não era bom fazer festa porque ele voltou? Porque o filho mais velho estava bravo porque não fez festa para ele, mas você está sempre aqui. Você deve viver essa vida nova e estar alegre por estar comigo, mas a alegria de estar acolhendo o outro. Meus irmãos, isso é muito sério, porque muitas vezes nós não temos esse espírito de poder realmente estar alegres por acolher aquele que está voltando, aquele que errou. Inclusive, a leitura fala muito bem claro, né, quando Jesus conta as 3 parábolas, essa aqui do filho pródigo, como é chamada, né, que esse filho mais novo era ambicioso, queria a parte da herança. Antes que o pai morresse, já queria a herança, pegou a herança, foi e torrou, literalmente. Estragou com tudo, estragou a própria vida e ficou na miséria, né, a tal ponto de ir cuidar de porcos, que para os judeus era uma coisa abominável, nem sequer comiam carne de porco. No entanto, ele foi cuidar dos porcos e queria até comer a comida dos porcos, que não tinha, justamente, né, passava fome, né? Ele caiu em si e falou: mas quanta burrada que eu fiz, quanto erro que eu fiz. Eu tenho uma vida, eu tenho um pai. Vou voltar para o meu pai e fazer penitência, né? E assim ele faz, ele volta, como a leitura fala, e o pai o acolhe, vê o coração contrito, arrependido, não é? E ali justamente lhe dá de novo o quê? A dignidade de filhos, não é? Trazei a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. E trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Meus irmãos, esse é o espírito que o Senhor coloca para nós nessa nossa caminhada. De vermos que quem está com o Senhor é uma nova criatura. É chamado a viver na alegria de estar com o Senhor. Não é um peso você estar com Deus, você andar pelos caminhos de Deus, você observar a palavra de Deus. É um dom, é uma graça. E que você compartilhe da alegria de ver o outro chegar. Aquele que está no erro, que está no pecado, que por própria culpa quis deixar tudo e quis torrar tudo e estragou tudo que tinha, mas volta arrependido. O Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós somos chamados também a ser esses sinais. Nós vemos que muitas vezes alguns grupos cristãos não pensam assim, né? de irmos ao encontro. E para você ir ao encontro, supõe que você dialogue, que você acolha primeiro a pessoa que chega, ela vai chegar com a sua realidade toda. Se não tiver quem anuncie a boa notícia, quem fala da boa notícia, nunca vai escutar. E é justamente esse aspecto de, antes da recriminação, né, antes da condenação, você anunciar uma boa notícia da salvação, que é aquilo que Cristo veio trazer para todos nós. Então, todos nós somos chamados a ser esse povo de Deus que anuncia essa boa notícia. Anuncia com alegria a salvação em Cristo Jesus. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a segunda leitura desse domingo, domingo da alegria, domingo 4º da Quaresma,
fala para nós nesse aspecto, a segunda carta aos Coríntios, não é? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu e tudo agora é novo. Portanto, meus irmãos e irmãs, viver com o Senhor, estar com o Senhor, é sermos novos, é termos arrependido dos nossos pecados e vermos uma nova vida. E por isso mesmo sabemos também anunciá-la aos irmãos e irmãs, sabendo acolher e chamá-los para uma nova vida. Esse é o desafio dos tempos atuais, numa nova evangelização, no mundo que também, como filho, é mais novo, que a sua herança se afastou de Deus, foi procurar e torrou sua vida, e muitas vezes está numa vida sem sentido, uma vida desesperada, sem valores. Nós somos chamados não a empurrá-los mais, a pisar em cima, mas sim, com o coração que estão experimentando muitas vezes a situação, dizer, o Senhor quer te dar uma nova vida. Acolher e dizer mente da alegria de uma nova vida. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que na segunda carta aos Coríntios, segunda leitura, fala que o mundo velho desapareceu, né? E tudo vem de Deus porque por Cristo nos reconciliou consigo, nos confiou o ministério da reconciliação. Porque em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. E aí vem a palavra que a igreja hoje coloca em nosso coração, coloca em nossa boca, coloca em nossa vida, que deve estar muito presente e gritando aos quatro cantos do mundo nesse tempo da Quaresma. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Essa experiência que marca as nossas vidas, quando vemos que alguém que está com a vida totalmente longe do Senhor, uma vida completamente estragada por tantas situações, que torrou todos os seus bens, sua vida eterna em tantas situações, voltar e querer viver para Cristo e reconstruir a sua vida. É essa caminhada, é esse anúncio que nós somos chamados a fazer, que o tempo da Quaresma coloca em nossa boca, mas que nós somos chamados a fazer sempre, meus irmãos e irmãs. Somos embaixadores e em nome de Cristo nós gritamos, reconciliai-vos com Deus. Como fazer isso hoje? Como anunciar essa boa notícia hoje? Como ver essa nova evangelização hoje? Num mundo em que muitas vezes as pessoas estão até convictas de estar no caminho errado e querem viver naquele caminho errado, achando que é certo. Como é que nós somos chamados a anunciar que estar com o Senhor, ver essa vida que Ele nos indica, é realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Creio, meus irmãos e irmãs, que a palavra desse domingo letare, domingo da alegria, já nessa proximidade da Páscoa, deve ser para nós, primeiro, que nós acolhemos, porque todos nós somos pecadores também, nos reconciliamos com o Senhor e se ainda não nos confessamos, nos confessemos aí o quanto antes, para ver uma experiência da misericórdia do Senhor, do Pai misericordioso, e anunciar ao mundo essa boa notícia. Eis é justamente a igreja que vai transparecer aquilo que Cristo veio fazer, que é trazer a salvação para todos. É dessa forma, então, que vamos celebrar a Páscoa, sair da terra da escravidão para a caminhada da terra prometida. É nesse sentido também, meus irmãos e irmãs, que nós escutamos a leitura primeira desse domingo, a leitura de Josué, né, em que o povo de Deus, né, chegou finalmente à terra prometida e lá celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. Né? E aí não precisou mais comer a comida do deserto, porque tinham da própria terra ali justamente os alimentos para cada dia e a cada momento, comer os frutos da terra de Canaã, da terra prometida. Quanto mais, meus irmãos e irmãs, nós caminhamos, mais vamos caminhando para que essa Páscoa que celebramos aqui na história, um dia a celebremos na eternidade, onde teremos toda a vida. É claro que aqui nós celebramos na esperança da Páscoa eterna, que um dia nossos olhos se abrirão para celebrá-la com Cristo Jesus. Mas enquanto isso, somos chamados a fazer essa caminhada e levar as pessoas também a fazer essa caminhada da saída da terra da escravidão
para a terra prometida, no novo Moisés, que é Jesus Cristo, experimentando a misericórdia de Deus, vivendo justamente a reconciliação e celebrando a Páscoa do Senhor. Que assim nos preparemos e nos alegremos, porque eis que a celebração pascal está próxima. Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.